Oi, galerinha. Galerinha da Turma Alfa. Estou aqui para fazer com vocês o primeiro dos movimentos específicos, né? Nós falamos de velocidade média no geral, vamos falar de movimento uniforme, uma aula inédita, que ainda não demos, mas é talvez um movimento mais tranquilinho, né? O que é o movimento uniforme? Primeiro vamos classificar, o conceito é sempre importante. O que é o movimento uniforme? É aquele que a velocidade escalar ela é constante. Não estou mais falando de velocidade média, que é importante. Esquece a história de velocidade média, falando de velocidade instantânea, aquilo que marca no velocímetro. É bem verdade que no movimento uniforme elas vão coincidir, mas tome cuidado com isso. Bom, movimento uniforme, ele desloca espaços iguais em tempos iguais. Olha lá no velocímetro, está sempre marcando 10 km por hora. Então, em uma hora ele andou 10 km, em uma hora 10 km, andou 10 km em uma hora, 10 km em uma hora. Ele anda espaços iguais em tempos iguais. Esse é o meu movimento uniforme. Tudo bem? Movimento uniforme é aquele, então, que a velocidade escalar é constante. É aquele, então, que a velocidade escalar não varia. É aquele, então, que a aceleração escalar é nula. Meus queridos, vamos lá. De onde sai? Tem vários caminhos, né? Mas um caminho é esse. Velocidade média é idêntica à instantânea só no movimento uniforme. Tome muito cuidado. Então, vou tirar aqui e vou passar esse T que está aqui embaixo dividindo para cima multiplicando. Delta S é quem mesmo? S menos S0. Passo S0 para o lado de lá, ficou positivo. Então, S0 mais VT é igual a S, ou S igual a S0 mais VT. Fórmula que é a função horária do espaço, que muitos de vocês aprenderam como a fórmula do sorvete. S igual a S0 mais VT. O S0, o S são placas o S0 é a placa inicial, o S é a placa final, é onde eu vou chegar. O V é o V do início, do meio, do fim, porque a velocidade ela é constante. E o T é um instante. Então, na verdade, o S final, lembra, não é o final da vida dele. É o S naquele instante que ele perguntar. Bom, o S vai ser em metros, o S0, a velocidade em metros por segundo, a aceleração em segundos. Se não fosse sistema internacional, quilômetros, quilômetros por hora, quilômetros e quilômetros, quilômetros por hora e hora. Pois bem, no movimento uniforme, só no movimento uniforme, eu posso usar V e Vm como iguais. Por isso eu posso usar o ΔS sobre ΔT. Só no movimento uniforme. É o único que eu posso brincar de regrinha de 3. Tome muito cuidado. Bom, vamos em frente. Não numa segunda fase, certo? Segunda fase é fundamental que você faça o equacionamento. A equação horária. Então, a equação horária é o S em função do tempo. Tá ali, ele me deu 5 mais 40t. O que significa o 5 é o S0 e o 40 é a velocidade. Então, meu carro está saindo da placa 5 e eu quero saber em que placa ele chega no instante 1. Aí eu vou lá na equação, aonde está escrito T, eu tiro e ponho 1. Vai ficar S igual a 5 mais 40t. O T vale 1, como você está vendo ali, 40 vezes 1 dá 40, mais 5, 45. Bom, sigamos juntos. Ah, prof, eu não quero um tempo 1, quero um tempo 2. Ah, então, substitui no lugar do 1, você vai pôr 2. Fica 2 vezes 40, lembra que primeiro multiplica, para depois você somar. Vai dar 80 com 5, 85. Bom, o S final então não é S do fim, é o S daquele instante. Tá bom, entendi. Eu estou fazendo um exercício de velocidade média escalar, de velocidade escalar, de cinemática escalar, de tudo que eu aprendi até agora, que tem a ver com estrada. Mas está fazendo exercício e é um exercício em que ele fala para mim que a velocidade escalar é constante. Ah, então a velocidade escalar não varia, não tem aceleração, ela é nula. É movimento uniforme. Como que é o gráfico do S por T? Uma reta inclinada. Por que, prof? Porque o sorvete, o T está elevado a 1, função do primeiro grau. E o gráfico de V por T é uma reta paralela, porque a velocidade é constante. No movimento uniforme é o único que eu posso fazer velocidade média igual a V instantâneo. Aqui é importante, tem vários exercícios de primeira fase em que ele fala em velocidade constante que eu consigo resolver pelo sorvete ou mesmo por V igual a Vm. Agora, qual é o exercício clássico de movimento uniforme? Exercício de encontro ou ultrapassagem. Então, como é que é o exercício de encontro ou ultrapassagem? Encontrar com alguém é estar no mesmo tempo, na mesma placa. Um método, cada um, você pode fazer o método que você preferir. Eu prefiro aqui
eu prefiro aqui um método, eu prefiro aqui um método do monta o sorvete de um, monta o sorvete do outro e iguala. Mas por que iguala, prof? Porque se eles vão se encontrar, eles vão estar na mesma placa, no mesmo instante. Você marcou encontro com alguém. Qual é a coisa mais importante? Quem é esse alguém? Tudo bem, tá, beleza. Mas além disso, o que é o mais importante? Em que lugar, em que horário. Se eu for no horário errado, se você for no lugar errado, você não encontra a pessoa. Aqui em termos de estrada, no mesmo instante, na mesma placa. A velocidade... Você viu que o sorvete do carro B está menos 20. Por quê? Porque ele estava no sentido oposto, estava na contramão. Toma cuidado com isso. Aí substitui e você vai achar os valores. Já vou mostrar para você mais detalhadamente. A outra possibilidade, os dois indo para o mesmo lado. Um ultrapassa o outro. Ultrapassar é ficar do ladinho. A não ser que ele me conte alguma coisa, senão é ficar do ladinho. Ficar do lado, ele pode demorar um tempão para ultrapassar ou não, certo? Por isso, quando eu pedir em que instante ele ultrapassa, salvo ele falar mais detalhes, vai ser o instante em que eles estão na mesma placa. Tudo bem até aqui? Vamos fazer aqui um exercício. Ó, eu tenho um carro e outro. A distância entre eles é 50 km por hora, 50 km, perdão. A velocidade de um é 70 km por hora e do carro B 60 km por hora. Em que instante, em que espaço, em que placa eles se encontram? Faz assim, monta o sorvete do carro A, ele está sendo a placa 0, tem velocidade 70 km por hora. Então vai ser 0 mais 70t. Monta o sorvete do carro B, está sendo a placa 50, tem velocidade 60. S igual a 50 mais 60t. Montei o de um, montei o do outro. E aí agora o que vai acontecer? Eles vão se encontrar? Então eles vão estar no mesmo instante, na mesma placa. Iguala. O S do A igual ao do B? Que é S do A? 0 mais 70t. O S do B é 50 mais 60t. Perceba lá embaixo, igualei, substitui. Tudo que é número com x para um lado, tudo que é número com t para o outro. Aqui não é x, né? T passa dividindo, tempo 5 horas. Achei o tempo, substitui, tanto faz a fórmula que você vai substituir. Peguei a vermelhinha, 5 vezes 70 vai ser 350. Ah não, prof, eu prefiro a roxinha. Ok, 5 vezes 60, 300, com 50, 350. É a mesma placa, certo? Eles vão se encontrar. Belezinha? Achamos aqui os valores. Bom, vamos pegar aqui alguns exemplos. Um exemplo do exercício clássico da Unesp, né, que foi adaptado historicamente no material do ângulo, que é bem importante aqui para a gente entender as várias possibilidades. Um exemplo, né, nesse exercício ele fala assim, eu tenho um predador e tenho uma presa, aqui o coiote e o papaléguas. Ele dá a velocidade dos dois. Diz que o papaléguas está 60 metros na frente do coiote e quer saber em que instante que eles se encontram. Supondo, né, que se encontrem, aqui não é o desenho animado, é um exercício de física, tá bem? Tá bom. Significa o quê? Monta o sorvete do coiote, 0 mais 30t. Monta o sorvete de papaléguas, 60 mais 20t. E aí depois, o que eles vão acontecer aqui? Eles vão se encontrar. Estão na mesma placa, no mesmo instante. Substitui os valores, acha o tempo, substitui numa das equações, acha o S. Na verdade, aqui ele pergunta em que instante ele perguntava. Então, no instante 6. Tudo bem? Essa é uma situação. O mesmo exercício, só que agora ele fala assim, não. Em vez disso, eu não quero a hora que encontre. Quero a hora quero um instante em que o papaléguas está 10 metros ele estava a 60, que ele está só 10 metros na frente do coiote. O mesmo processo. Sorvete de um, sorvete do outro. Muda o quê, prof? O que muda é que eles não se encontram. A placa agora é diferente. Se a placa é diferente, vai ser uma diferença. A diferença das placas, o que está na frente menos a placa do que está atrás, é os 10 metros que ele falou de diferença que ele quer. Então, em vez de fazer um igual ao outro, vou fazer um menos o outro. Papaléguas, S do papaléguas, menos do coiote, igual a 10. Substitui as equações, acha o tempo, e aí resolveu aqui. Tudo bem? Achamos que o tempo, nesse exemplo, 5 segundos. Se você me entendeu, primeiro era encontro, segundo, não era encontro, era uma diferença. Terceiro, exemplo do mesmo tipo, só que agora um pouquinho mais complicado. Muita atenção agora. Coiote
e Papaléguas saem do mesmo lugar. Só que o Papaléguas sai 10 segundos depois. Então o coiote sai 10 segundos depois. Então o Papaléguas já está na frente quando o coiote já está um pouco mais na frente quando o coiote sai. Aonde estará Papaléguas quando o coiote sai dali? Bom, 20 metros por segundo é a velocidade do Papaléguas. Vamos supor aqui, estamos falando de velocidade constante, não é isso? 20 metros em 1 segundo, em 10 segundos, 200 metros. Regra de 3. Ele vai estar na placa 200 metros. Agora faz o exercício, como se tivesse começado aí. S0 do Papaléguas 0, velocidade 30. S0, desculpa, voltando aqui, muito cuidado agora. S0 do coiote 0, velocidade 30. S0 do Papaléguas 200, não mais 0, velocidade 20. Monta o sorvete de um, monta o sorvete do outro, iguala. E aí é só fazer o matematiquês de sempre. Aí eu vou achar um valor de tempo de 20 segundos. Ele pode fazer a pergunta, nessa questão ele perguntava a partir dali, a partir do momento que o Papaléguas entra em movimento. Mas se fosse a partir do momento que o coiote entra em movimento, mas se fosse a partir do momento que o Papaléguas entra em movimento, aí, então na verdade o tempo total foi 20 e 30, foi 20 mais 10. Tudo bem? Repetindo, porque acho que não ficou claro, ficou meio confuso, vamos lá limpar essa área. O Papaléguas está quanto tempo em movimento? 30 segundos. O coiote apenas 20 segundos. Então cuidado com a pergunta. Tudo bem? Agora sim? Tá claro? Legal, muito bom. E para fechar, queria pegar aqui um exemplo, quando os corpos, os tamanhos importam. Por exemplo, um carro e um trem. Às vezes é só um deles que o tamanho importa, né? Ele me dá Quando que eu sei que importa? Quando ele der o tamanho. Mas quando ele me deu o tamanho, por exemplo, desse carro e do trem, e quer saber o encontro, eu vou pegar sempre os extremos. Para o carro ultrapassar o trem, eu tenho que pegar a traseira do carro e a frente do trem. Bom, neste caso, vou chamar a placa 0 a traseira do carro, vou chamar a placa 4 o tamanho do carro, neste exemplo. 30 é o tamanho do trem, então 34 é a placa de onde temos um helicóptero passando por aqui. Por que não sei, mas tudo bem, segue o jogo. Bom, meus queridos, eu dizia, o meu carro, eu vou pegar o ponto traseira dele, saindo do 0, e o meu trem saindo lá da frente, o 4 do tamanho do carro, mais o 30 da placa 34. Perceba, por favor, eu coloquei aqui 2 caveirinhas. Para ficar mais fácil você perceber que quando uma caveirinha encontra a outra, é a hora que ultrapassou. Perceba, por favor. Montei sorvete de um, sorvete do outro. Igualamos. E aí, resolve a conta. Tudo bem? Aí é o matematiquês. Vai dar 8,5. Valeu, galerinha. O helicóptero está de novo. A gente se vê por aí. Beijos virtuais.